David Beckham quase pegou 6 meses de prisão por usar um acessório diferente. Uma seleção aí foi proibida de usar o próprio uniforme. Eu sou Bruno Devini e meu objetivo nesse vídeo é te mostrar acessórios do futebol que foram proibidos. Tem jogador que é incrível, ele sabe que é proibido e ele continua usando. Pô, deixa eu começar com o Neymar, né? Porque ele gosta de causar. Esse rolê aconteceu lá em 2014. Estava se aproximando do evento mais assistido do ano, a Copa do Mundo. E na época, a Sony queria faturar milhões, depois de lançar seus fones de ouvidos novos. E existe melhor maneira de se tornar uma tendência do que ter atletas mais famosos do mundo usando seus fones? Então foi aí que a Sony criou um contrato com a FIFA de 250 milhões de reais, proibindo qualquer jogador de usar outro tipo de fone de ouvido que não fosse da Sony. Ou seja, a FIFA estava meio que forçando a galera a usar fones de ouvido da Sony e criou essa regra. E assim, cara, a Sony deu fone de graça para todas as estrelas da Copa do Mundo, mas ela não esperava que acontecesse algo muito estranho. Ou talvez era isso mesmo, né? Quando os jogadores começaram a se aproximar das arenas e passavam por suas rotinas pré-jogos habituais, eles perceberam que esses fones eram ruins. Mas ouça, isso não é a parte mais louca. A notícia começou a se espalhar sobre o quão ruim eram esses fones de ouvido. Então os jogadores não curtiram muito a ideia, até que um cara resolveu causar, né? Olha só o que Neymar fez. Yo, I just got hit it one time. Let's go! Better hit the gas for a minute, no cap, no limit. I attack till I finish that track, then I get it, got my cash all liquid, never pass my limit. Too fast when I'm spitting, read it back. Isso causou 34 milhões de visualizações depois. Neymar colocou outro fone de ouvido no topo do mundo. Cara, e por causa dessa atitude do Neymar, a Sony perdeu 1,7 bilhões de dólares. Só por causa desse vídeo. Bom, mas pelo menos o que Neymar fez não foi legal, né? Porque David Beckham foi ousado. Este item não apenas foi banido pela FIFA, ele quase enfrentou 6 meses de prisão. Veja só, lá em 2002, o Beckham estava dominando o futebol e levou a Inglaterra para a Copa do Mundo. Mas todos nós conhecemos o Beckham, né? Ele adorava estar sob os holofotes. Então ele teve que tentar se destacar mais na Copa do Mundo. Ele entrou em suas partidas contra Dinamarca e Brasil estreando algo que nenhum outro atleta tinha feito antes. E provavelmente porque era ilegal, né? Mas de qualquer forma, ele apareceu usando chuteiras Adidas personalizadas. E quer dizer, elas não parecem com nada que poderia te fazer pegar tempo de prisão, né? É meio estranho. Mas calma, essa chuteira tinha algo diferente que poderia levar David Beckham a ser preso. Os fãs de Beckham ficaram irritados, porque seus sapatos não eram feitos apenas de algo que você encontraria na loja. Suas chuteiras eram feitas de couro de canguru. E descobriu-se que caçar animal ou produtos feitos a partir deles era ilegal na Califórnia. E logo após assinar um acordo para se juntar a Los Angeles Galaxy, Beckham descobriu sobre a lei. Então, ele estava em um dilema. Não só suas chuteiras eram controversas, eles poderiam lhe render uma multa de $5 mil no governo da Califórnia, ou 6 meses de prisão, toda vez que ele usasse um par. E obviamente nosso garoto Beckham é inteligente, né? Quer dizer, ele tem futebol pra jogar, ele não tem tempo pra tudo isso. Então ele ligou pros seus amigos da Adidas e teve as chuteiras redesenhadas com um material sintético fresco, mantendo seus pés intactos, deixando os fãs felizes e ele fora das algemas. Mas pelo menos o que ele usava não foi banido por um país inteiro, igual foi com a seleção brasileira. Chegando à Copa do Mundo de 2014, a Nike se juntou à equipe para projetar alguns uniformes totalmente novos. Mas havia um grande problema. Desde Pelé até Neymar, as seleções sempre vestiram suas cores históricas, verde, amarelo e azul, para combinar com a bandeira do país. E essas cores se tornaram tão significativas para a equipe que se tornou uma regra antiga, nunca mudá-las. Mas aparentemente a Nike não entendeu isso, né? Porque chegou ao ano novo e eles tentaram misturar as coisas e apresentaram algo completamente diferente. E Neymar se tornou o rosto da nova campanha da Nike. Ela apresentou uma obra-prima toda em preto que dizia Brasil e tinha 5 estrelas representando os títulos da Copa do Mundo do país na frente, com o distintivo do país na manga esquerda. Inicialmente, os jogadores adoraram esse novo visual, então o uniforme escuro foi aprovado. Mas não demorou muito para as críticas começaram a vir sobre os uniformes. Ao longo da existência inteira do país, tem sido tradição usar amarelo nos jogos em casa e azul nos jogos fora. Então muitos brasileiros sentiram que mudar completamente isso foi desrespeitoso e convencer a Federação Brasileira de Futebol a literalmente banir as camisas. Bom, eu não sei exatamente qual a sua opinião sobre o uniforme da seleção, mas sinceramente eu achava ele bem bonito. Mas aí você deixa nos comentários o que você acha. Cara, você lembra do Rafinha quando ele jogava no Barcelona em 2013? Então, ele teve um caso aí também de um acessório dele que foi proibido. Mas teve um problema bem diferente no meio dessa história. Se liga só, Rafinha era um ala dominante no Barcelona, então todas as marcas queriam fechar com ele, né? Mas seus olhos estavam em um contrato exclusivo com a Adidas. Sim, assinar esse contrato o obrigava a usar apenas chuteira da Adidas, mas por milhões de dólares. Ele definitivamente não teve problemas em fazer isso, ironicamente. Assim que ele calçou suas Adidas, Rafinha se tornou um campeão, medalhista olímpico de ouro e parceiro principal de Lionel Messi. Então Rafinha sentiu que estava no topo do mundo, quer dizer, o que poderia dar errado nessa história, né? Bem, conforme o tempo passava, Rafinha percebeu que seu contrato de calçado se tornaria o maior erro de sua carreira.
Enquanto usava chuteiras, Rafinha começou a sofrer lesões devastadoras no ligamento cruzado anterior que o forçaram a ficar fora por meses. Como ele não poderia estar em campo representando a Adidas, a marca simplesmente se recusou a apoiá-lo. E as coisas ficaram estranhas, né? Parecia que a empresa estava tramando seu declínio. Quando julho de 2018 estava se aproximando, Rafinha esperava que seu contrato com a Adidas terminasse. E só porque a empresa não o apoiou durante seus momentos difíceis, ele não apenas prometeu não renovar, mas prometeu nunca mais usar os seus produtos. Então, conforme os meses se passaram, ele iniciou a reviravolta em sua carreira, jogando pelo Barcelona e usando chuteiras Mizuno, pretas personalizadas, finalmente representando uma empresa no qual podia confiar. Mas veja, Rafinha não sabia que a Adidas tinha feito um acordo oculto dentro do seu contrato, ou seja, ele tinha sido estendido por mais 5 anos. Tecnicamente, Rafinha estava vinculado pelo contrato a usar apenas produtos da Adidas e promovê-los nas redes sociais, todos os dias. E à medida que os meses passavam, a Adidas intencionalmente deixava ele violar o acordo, sabendo que legalmente Rafinha teria que pagar caro. Em dezembro de 2018, eles processaram Rafinha e isso lhe custou $10 mil por cada dia que ele não apresentou a marca deles. Ele não teve voz nisso e o juiz decidiu a favor da Adidas e forçou Rafinha a pagar mais de $1 milhão. Mas vou ser honesto, ele deveria ter previsto isso, né? Porque no futebol, às vezes as coisas passam do limite. Meu, coitado do Rafinha, a Adidas foi sacana com ele, não foi? Mas às vezes no futebol as coisas passam dos limites mesmo, né? Mas falando em passar dos limites, eu vou deixar um vídeo indicando aqui embaixo pra vocês, que é um vídeo sobre cartões vermelhos. Cara, tem uns cartões vermelhos aqui que é sem noção, é fora do limite mesmo. Espero que vocês gostem, dá uma conferida lá. E também espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e deixe seu like pra fortalecer. Valeu!